Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, o podcast que vence barreiras, são desde 2018. A gente está por aqui trazendo conteúdo exclusivo sobre Bitrix 24 e muitos assuntos direto ou diretamente ligado ao Bitrix 24. Já são mais de 240 episódios e continuamos somando por aqui. Passamos por aqui todas as quintas-feiras. Obrigado se você está nos vendo aqui pelo YouTube, se você está ouvindo pelas plataformas de áudio e estiver no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente lá, tá bom? Eu tô aqui com o Léo. E aí, Léo, bem-vindo novamente. Obrigado. Hoje para falar de um tema cada vez mais recorrente aí. É verdade. Quanto mais famoso o Bitrix ficar, mais a gente vai falar dele, né? É verdade. Até a pauta de hoje foi o Léo que sugeriu pra gente, né? Falar um pouco de migração de dados, quando você troca de CRM ou vem de outra plataforma, os cuidados, as possibilidades que se tem, né? Porque é bem comum essa troca de sistema, mais comum do que a gente imagina, né? E para nós aqui é um cenário muito alto, né? A gente tem empresas que acabam vindo de um outro CRM que foi até um determinado lugar, que não conseguiu mais ajudar, e aí ele acaba adotando o Bitrix e aí ele fica preocupado, pô, e agora para onde eu vou, né? Então tem cuidado, né? Tem cuidado e tem coisas que não dá para fazer, inclusive a gente precisa falar, né? Tem limitações, né? São muitas variáveis importantes quando a gente está falando de sair de uma ferramenta e ir para outra. Então, todas funcionam. Vamos falar especificamente de CRM, né? Tem lá todos os mesmos campos. Criado em, modificado em, responsável, endereço, enfim, um monte de coisa. Tem campos que são semelhantes, né? Entre as plataformas. Esses campos são fichinhas a gente colocar para dentro de casa, né? Mas tem coisas que variam de processo com processo. E precisa ser feita uma análise desses campos, dessas informações, para que nada seja perdido, né? Então a gente vai pegar o dado de um lugar e colocar no outro. Beleza, é um texto, é uma lista, enfim. Isso tem que ser recriado dentro do Bitrix para ele, na hora que a gente importar lá, a maneira de importar dados para o Bitrix é bem simples comparados a outras ferramentas. Ele tem ferramentas, né, para isso. Inclusive a gente gravou um episódio, eu vou depois descobrir aqui, fala qual foi o episódio que a gente falou sobre importação. Mas mesmo antes da gente falar especificamente do dado, especificamente, concordo com você, né? Tem muitos, a maioria dos CRM segue uma mesma lógica, né? Vamos olhar por esse prisma aí que é a mesma. Então tem muitos dados comuns, mas também tem cuidados no planejamento também, né, Léo? Não é só simplesmente assim, agora eu vou desligar esse e ligo outro, porque às vezes você tem que validar, ver se o dado foi certinho, saber o momento da virada, validar essas coisas. Então não é só simplesmente assim, agora eu quero trocar, o parceiro vai lá e se vira. Também é importante que seja um trabalho a 4 mãos, né? Com certeza. Mesmo que o CRM ele tenha a mesma estrutura, tem o Kanban, tem as entidades separadas, né? Conta, que é no caso do Bitrix, empresas, contatos, e aí as negociações, orçamentos, enfim, leads, né? Tudo separadinho, bem segmentado. Mesmo que as ferramentas funcionem com nessa mesma lógica, cada uma tem um detalhezinho ali. Sim, diferente, né? Sim. Às vezes falta até o conceito, né? Por exemplo, tem CRM que olha para lead e tem CRM que não olha para lead. Ele olha simplesmente como uma empresa e lá você classifica ele como um lead. Isso já muda todo o jogo? Já muda, porque eu vejo a estrutura do Bitrix mais saudável do ponto de vista de eu sei o que é meu cliente, o que eu quero que seja, o que não é, né? Isso, é mais fácil da gente não poluir a nossa base, né? Sim. E tem outras ferramentas que não, que deixam isso mais enxuto e acaba trazendo algumas variações que na hora de trazer isso para o Bitrix vai gerar uma dor de cabeça ali. Tem que pensar um pouco. Sim. E até o pessoal vai começar a usar agora, né? Então tem que ter esse ordenamento, tem que ser pensado dessa forma. Então eu preciso, primeiramente, conseguir tirar os dados e colocar eles dentro do Bitrix. Boa, primeira parte. Aliás, eu tô deixando dois episódios. O 97, que foi lá, talvez segunda temporada que eu falei de importação, e depois no 242, mais recente, eu falei com o João sobre importar, automatizar e integrar. A gente diferenciou. Só para ficar essas dicas desses 2 episódios. Uma coisa que você falou que é importante, algumas ferramentas têm dificuldade de extrair os dados, que também é um outro cuidado que o cliente ou quem está migrando tem que olhar, né? Se ele vai conseguir extrair os dados, que seja o formato lá, porque depois, se você extrair em algum formato, você tem ferramenta que consegue mexer naquele formato. Mas o primeiro cuidado é, a ferramenta que você está atualmente, ela permite extrair os dados, né? Essa é uma coisa importante de analisar, né? Tem ferramenta que não tira todas as informações, tem ferramentas que compacta tudo num lugar só e aí você vai exportar um
um negócio, um lead, Uhum. vem contato empresa junto, Sim. ou um negócio vem contato vem empresa estruturado, junto, né? não tem isso bem separado, né? Sim, e aí também é outro cuidado. E às vezes uma informação que deveria estar na empresa, seguindo a lógica do Bittrex, tá no negócio. Como é que faz isso, né? Não, e o mais difícil é quando ele adaptou adaptou uma ferramenta para ser um CRM. Aí ele não tem o muitos dado desses estruturado. casos também. Aí vira um problema. A gente tem casos no Bittrex aí de usando, mesmo que seja negócios, usando para cadastrar de outra forma, né? Isso tem que ter um alinhamento bom entre a equipe para funcionar, né? Sim. Mas outras ferramentas, o Bittrex é bem flexível, né? Tem outras ferramentas que nem tanto. Então, sempre quando for ter essa, a gente vai sair dessa ferramenta e ir para outra, seja o Bittrex ou não, tem que ser pensado quais são os detalhes que mudam, né? Porque às vezes o endereço, o jeito que o Bittrex olha para o endereço pode ser totalmente diferente da outra ferramenta. Às vezes é um objeto lá dentro dessa outra ferramenta, mas o Bittrex tem os campos separados ali, né? Então como é que faz isso? Tem que ser pensado. Bem pensado. Outro ponto também, ainda nessa questão de migração, lá no marketplace do Bittrex existem umas ferramentas, né, que o próprio Bittrex disponibiliza para migração. Confesso, e a gente está aqui para dar a nossa curadoria, que eu sempre tive dificuldade. Você pode até dar o dependimento se você usou alguma. A gente nunca usou nenhuma ferramenta daquela. Toda vez que a gente tentou, a gente teve dificuldade e a gente acabou fazendo de uma maneira mais tradicional, né? Por que a gente teve dificuldade? Quando você também faz essa migração, é um bom momento, inclusive, para você fazer o saneamento de dado, né? Então, às vezes, ele traz um monte de campo que nem está sendo usado. E essas ferramentas, ela pega simplesmente, tira uma cópia lá de toda a fotografia e também traz para cá. Ou seja, você vai migrar com todos os problemas que já tinham lá. Então, eu vejo quando você tem esse momento de migração, é um bom momento para fazer um saneamento de dados também, né? Com certeza. E até tem um detalhe que, por falta de testes aqui, eu não sei, não tenho certeza, né? Mas uma preocupação que me vem é quando que essa ferramenta foi feita e como é que o Bittrex era naquela época. Porque tem muitos aplicativos lá do Marketplace que eles não funcionam mais, porque o Bittrex já não é mais o mesmo. Verdade. Então essas ferramentas, numa oportunidade recente que a gente teve de trabalhar, de ver se ela iria caber, a gente viu ali que o Bittrex não era o mesmo, nem tentar. A gente fez um planejamento ali, viu que ia ser mais eficiente ou ia dar menos dor de cabeça aí pela maneira tradicional e até para poder fazer esse saneamento e capacitar o pessoal, né? Melhor nem usar isso aí porque a gente vai gastar mais tempo aprendendo coisa nova. Falar que é a maneira tradicional, né? Só para o pessoal não se perder. O que é a maneira tradicional? Você vai lá na ferramenta, extrai, geralmente para um CSV ou para uma planilha, a gente vai ajustar essa planilha, estruturar e vai fazer o deparo e usar as ferramentas com o Bittrex 3 e vai importar tudo separadinho, cada entidade, né? Cliente, contato, empresa, lead, que seja, né? E negócio e tal. Essas são as principais, né? Produto, que também dá para importar. Então você consegue fazer cada entidade separadinha ali e tal. Então essa é a maneira tradicional, só para a gente não confundir. E de fato o que tem lá no Marketplace, assim, gente, eu não estou dizendo que não funciona. Talvez outros parceiros já tiveram sucesso, outras empresas também. Nós optamos, né? O Léo falou muito bem, a gente nunca parou para ir muito profundo, mas todas as vezes que a gente tentou, confesso que não teve tanto sucesso. E o Léo falou de um fator que é bem importante. Às vezes o aplicativo ele é feito, mas não é atualizado. E aí ele fica lá totalmente desatualizado. Mas um ponto que vale a pena frisar é essa questão de aproveitar esse momento para fazer um saneamento, sabe? Porque é comum que quando você está usando a ferramenta, você começa, cria um monte de campo, você tinha uma visão, sei lá, e 2, 3 anos depois a visão já é outra, né? Então quando você vai migrar de ferramenta, principalmente um CRM, vale a pena revisitar isso, né? Pô, todos aqueles campos valem a pena ainda? Tem uma coisa que é importante, né? Qual? Desculpa. Duplicidade. Tem uma questão também, às vezes, por exemplo, um campo que é bem comum é o responsável. Né? E às vezes, durante 2, 3 anos, passou pessoas que não estão mais lá. Né? Então você vai ter que adequar. Então tem alguns cuidados para se adequar ao dado, inclusive para você não perder as referências e tal. Então tem os cuidados que a nossa equipe geralmente sugere. Nós aqui, né, na CRM Think, o Léo pode falar um pouco mais disso, a gente tomou um cuidado desde sempre, porque essa migração ela costuma levar um tempo, mas não que ela é uma migração assim, como é que eu vou dizer, complexa que só nós que pode fazer. Pelo contrário, a gente entende que qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento técnico consegue fazer. Ela gasta mais tempo nessa análise, nesse cuidado, e quem conhece o dado é quem está trazendo, não é o nosso time. Então, geralmente o que a gente faz a gente apoia a empresa, ela faz com o nosso apoio. A gente faz ali uma camada muito pequena, uma amostragem, e o cliente, o parceiro, ele segue fazendo com a nossa ajuda. É isso, né, Léo? Faz mais sentido, né? Porque a gente não conhece o dado. Como é que a gente vai saber se aquele dado está certo ou está errado, né? Exatamente. Sempre o que é importante ou não trazer, a gente não vai saber julgar. Sim.
o dono do dado que sabe, né? O que a gente auxilia é sempre mostrando como fazer, quais são os caminhos, a ordem melhor, né? Às vezes tem casos específicos onde a gente não vai optar por importar empresas primeiro, por exemplo, mas isso cabe na hora ali analisar, né? E a gente dá esse apoio e também às vezes algumas automações, né, que são importantes, alguns entendimentos ali que dá para fazer antes de importar, que já vai facilitar o trabalho depois, né? Às vezes a planilha, o arquivo que for sair, vai sair com algumas coisas meio estranhas ali. O pessoal vai acabar abrindo a planilha e tem lá o campo CPF ou CNPJ. E aí o Excel já transformou aquilo para um número, verdade. né? E aí importa lá um monte de CNPJ errado. Esses são detalhes que você vai pensar neles se você já passou por isso. Eu, por exemplo, já importei empresas lá e ficou todo mundo com um número científico lá, notação científica, CNPJs. Outro cuidado é fazer sempre uma amostra, né? Pegar lá uns Sim, 50 sim. sem registro, fazer uma Até amostra. menos. Até Faz menos. 5 lá. Porque, às vezes você gasta um tempão, sei lá, fazendo 10, 20 mil registros e aí você descobre um erro. Excluindo, fazendo de novo, enfim. Isso dá. Então vale a pena fazer trabalheira. sempre uma amostragem, já fica essa mega dica aqui. Uma outra dica que para mim é muito importante. Se você está migrando uma ferramenta, não abandona ela direto. Mantém pelo menos um usuário lá para consulta, sabe? Fica um tempo até você estabilizar essa migração. Eu vou falar nomes aqui de exemplo. Por exemplo, é porque é muito comum, porque são ferramentas que vão em algum lugar. Por exemplo, Pipedrive é uma ferramenta excepcional e não vou entrar no mérito aqui, mas ela geralmente atende pequenos e médios ali, né? E bate num teto. Então é muito comum migrarem para Bittrex. E muitas vezes eu vejo o cliente falando, não, eu quero o quanto antes sair do Pipedrive, migrar e tal, não sei o que lá. Aí eu falo, cara, mas pelo menos mantém o usuário. Porque se precisar, você vai lá manter o administrador, você vai lá e faz consulta, busca o dado, até estabilizar, você vai lá e encerra, né? Então você não precisa manter todos os usuários, mas pelo menos manter um usuário. Isso é um cuidado que precisa ter, né, Léo? Precisa ter. E até pegar a estrutura, outro cuidado, né? Pegar a estrutura que está lá dentro dessa tua outra ferramenta e colocar no Bittrex. Ah, sim. Então, tenho lá meu Kanban, vamos montar ele aqui. Tenho Como lá referência, né? isso, exatamente, para já colocar as coisas e deixar elas em ordem, né? Sim. E quando a gente está falando de usuários, em uma ferramenta ele vai dar lá o ID, vai ser um ID, mas dentro do Bittrex vai ser outro. Então, todo mundo tem que estar dentro do Bittrex já também. Para ou fazer a redistribuição depois. Como é que você vai filtrar isso, né? Às vezes a base é pequena, são 1000 empresas, fica fácil de trabalhar, mas são 20 mil, 15 mil, aí já começa a ficar mais difícil de fazer isso corretamente, né? Então, ter a outra ferramenta para consultar ou ter lá as planilhas que a outra ferramenta disponibilizou para fazer essa consulta, essa correção, né? Se precisar, é importante. Tá. Os dados assim mais tradicionais, a gente tem poucos problemas, né? Os convencionais, cadastro de empresa, negócio, produto, cliente, tal, esse a gente não tem problema. Mas tem um lugar que a gente tem problema, é quando eu quero trazer, por exemplo, atividades futuras ou histórico de atividades. Isso é um problema, eu vejo como um problema. Eu vou falar o porquê. Primeiro, o Bittrex não tem ferramenta para isso. A gente sabe, e a gente geralmente constrói isso aqui pelo nosso integrador. Deixa eu dar um spoiler aqui, nem sei se o Léo já sabe, a gente acabou de construir uma ferramenta, um app, inclusive vai sair um vídeo aí em breve, um importador de Google Sheet para o Bittrex, né? A gente fez isso, né? Um cliente acabou contratando uma parte, a gente foi mais profundo e criou uma ferramenta. Então, dali você vai poder importar todas as entidades, inclusive SPA, e você pode direcionar qual vai ser a coluna de índice. Então, por exemplo, se você quiser usar o CNPJ para verificar se tem lá dentro do Bittrex, você vai poder. E esse importador, importador de Google Sheet, você pode programar. Você fala assim, eu quero importar todo dia essa planilha, eu quero importar a cada 2, 3 horas. Você vai poder. Ele vai ver qual é a última linha que você atualizou e depois ele vai fazer a importação. Por que eu estou falando isso? Porque justamente para resolver problemas como esse, de importar atividades, tarefas futuras e tal, porque geralmente não tem ferramenta, né? E o que geralmente quem está migrando de outras ferramentas não quer perder é isso, né? Cara, eu não quero perder que eu tenho que ligar para o cliente daqui 1 ano, daqui 6 meses. Então, é um cuidado. Infelizmente, não tem uma ferramenta no Bittrex, mas tenho certeza que se você está fazendo com outro parceiro, não for com a gente, ele vai te ajudar a resolver isso. Mas é um ponto de atenção que você tem que ter, né, Léo? Com cuidado e pensando bem antes de fazer. Dá para fazer com tranquilidade isso. Às vezes tem que abdicar de alguma coisa ou outra. Não é bem abdicar, na verdade, né? É que tá mudando. Por exemplo, então, algumas anexo. coisas vão mudar.
Anexo é um problema. Isso aí tem que deixar. Já Anexo até é um a gente problema. tá com esse problema aí, né? Assim, o podcast tá aqui para isso, pra gente comentar e ajudar as pessoas, né? A gente geralmente não consegue migrar anexo. A gente tem bastante dificuldade. Tem até um formato de campo, um formato de célula lá no Excel que ele deixa... Ou fazer um link, né? Mas o problema é que às vezes você não consegue extrair de onde está. Esse é o problema. Também não tem como. Não é questão de migrar, porque no banco de dados ele não é um arquivo lá físico, ele é um arquivo digital, ele é só um registro, né? E aí você tem que converter, tem todo o trabalho. Dá para fazer? Dá, mas é bem trabalhoso. E aí tem que avaliar cada caso, né? E se a ferramenta deixar também, né? Se a ferramenta deixar. Então, assim, são pontos que você tem que entender junto com o teu fornecedor e aí fazer, tomar esse cuidado. Mas, assim... Uma coisa que eu acho que é legal deixar claro aqui é que é possível, isso acontece com bastante frequência, nós temos experiência aqui, tenho certeza que outros parceiros também têm, porque é mais comum do que a gente imagina, né? Como o Bitrix é uma ferramenta, na minha visão, muito ampla, com a parte CRM, é muito poderosa, é natural que às vezes o cliente comece com um CRM mais simples e migre para um Bitrix e aí ele só vai ter que ter alguns cuidados, mas é totalmente... possível, não acho um grande problema. Agora, tem os detalhes que a gente tem que conversar, sempre a gente toma cuidado, inclusive para alinhar a expectativa, que eu acho que é o mais importante, né? Sim. São muitas, como a gente comentou, são muitas variáveis envolvidas aí nesse processo e bem pensado, com planejamento correto, é possível. Até eu tenho certeza que muita gente já bateu na trave de sair de uma ferramenta que não está tão boa para ir para outra por conta dessas questões. Então, os pontos a se avaliarem sempre são quais são as mudanças que vão vir de uma ferramenta para outra e quais detalhes a gente tem que ter para não perder nenhuma informação. Ou até, como que eu vou armazenar, onde que eu vou armazenar isso para caso eu precise consultar, eu encontre, né, com facilidade. Uma coisa importante, o volume não é um problema, né? Você pode extrair e trazer um volume. Se eu não me engano, Léo, você pode me corrigir, o importador do Bitrix, ele tem lá um limite, né, que às vezes é melhor, por exemplo, se você tem 20 mil registros lá para importar de empresa, às vezes é melhor quebrar em 5 planilhas ou 5 CSVs de 5 mil registros cada. Eu sei que tem uma limitação lá, não tem? Eu acho que essa limitação é mais alta até. Eu não Mas lembro tem, agora. Mas o que a gente sempre recomenda é fazer a importação separada por usuário. Porque aí já fica mais fácil. Porque tem uma questão ali. Para aquele responsável Isso, porque a gente determina o responsável dos registros na hora de importar, né? Então fica mais fácil do que redistribuir tudo depois. Se for, como a gente comentou, se for uma base pequena, aí base pequena eu estou dizendo até uns 2 mil. Sim. Que acima disso começa a ficar muito moroso fazer uma distribuição lá por dentro do Bitrix. Né? Por isso que vale comentar que é um trabalho a 4 mãos. Não adianta você passar para o teu parceiro, não adianta a gente falar assim, não, nós vamos fazer tudo. Não adianta, tá? A gente já tem essa experiência. O ideal é fazer a 4 mãos. O parceiro entra com conhecimento técnico, com aquele conhecimento que ele conhece já de Bitrix, né, os cuidados e tal. E o cliente, né, quem está migrando, entra com o conhecimento do dado, que aí ajuda a estruturar e vai ser sucesso. Se a gente, sei lá, falar, não, deixa que eu vou fazer tudo aqui, a gente já teve experiência e foi insucesso. Vale deixar esse registro aqui, né, Léo? Você já participou de algumas, né? Eu lembro de uma que ficou bem marcado, foi quando a gente virou a chave, que o projeto de Bitrix todo era 80 horas, a gente levou 80 horas a mais só para migrar os dados. Lembra desse, né? Tem casos que realmente, mas são casos assim, né, onde não foi pensado em todas as variáveis possíveis, né? Porque teve e aí muito chegou trabalho, voltou, exatamente. Né? E aí acaba levando muito mais tempo do que precisaria se tivesse dado uma atenção a mais nesses detalhes se tivesse um trabalho em conjunto maior, né? Isso mesmo. E nesse caso era uma migração grande. A gente já fez migração aqui de várias ferramentas para o Bitrix, várias mesmo. Até ferramenta que não era CRM especificamente, a gente conseguiu estruturar. Algumas dão mais trabalho, outros menos trabalho. Isso é fato. Mas a gente conseguiu fazer. Então, vale tomar os cuidados. Vale muito, né? Fica aqui as dicas de verificar se o teu fornecedor atual, de fato, tem uma forma de extrair. Hoje em dia tem, né, muitas possibilidades de fazer essas importações via API. E é uma coisa também, Léo, que vale também deixar aqui como registro e dica, que é o seguinte. Às vezes eu recebo a demanda aqui, a gente recebe a demanda, dizendo assim, eu quero fazer uma migração dos dados, eu queria que você construísse isso como importador. Não faz sentido fazer isso porque já tem ferramenta. Eu vou desenvolver um negócio que já existe. Já existe no Bitrix e eu só vou cobrar do cliente. A gente não faz isso.
Ou a gente usa o importador do Bittrex, ou a gente usa essa ferramenta nova que a gente citou, que é uma ferramenta nossa, nova, né, que a gente vai publicar em breve, que é o nosso importador, pegando direto do Google Sheet, que o Google Sheet tem muitas possibilidades, né? E agora eu vou desenvolver um programa para fazer isso, para usar uma vez. Entendeu? Não faz muito sentido. Então a gente tenta evitar isso. E a planilha ajuda muito, que você pode checar lá a duplicidade, você pode corrigir o tipo de dado, você pode corrigir o formato de data, você pode tratar o dado antes de importar. Cara, isso é fantástico. Isso é um detalhe importante. Quão melhor o seu dado tiver antes da sim. importação, menos trabalho vai ter. Sim. Então, deixar tudo organizadinho, as células que precisar de formatação, deixar formatado. A separação ali de responsáveis, por exemplo, datas e tudo mais, deixa tudo certinho antes. É muito mais fácil de tratar isso em massa no Excel ou em outra ferramenta parecida do que dentro já do Bittrex. Porque vale lembrar que o Bittrex é um banco de dados estruturado, né? Não é simplesmente você jogou o dado lá. Ele é um banco de dados estruturado. E quando ele é estruturado, ele vai tratar o dado da melhor maneira possível. Sabe uma coisa que eu lembrei aqui, Léo? Eu não sei se mudou, você me corrige. Quando você importa dados e você tem uma automação lá, ele não roda automático. Isso, né? Não roda. Não faz sentido, não é uma limitação isso. Não faz sentido, não faria sentido não faz mesmo sentido também, eu acho. eu importar uma planilha. Isso, exatamente. Se você tem uma distribuição lá e importou uma lista de um executivo em específico, ou se você tem um disparo de e-mail lá, não faz sentido você importar uma planilha. Esse é o pensamento do Bittrex, né? E aí, outros sistemas também, tá? Que a gente, ali via Connect, a gente atende outros sistemas e é semelhante. Mas realmente, às vezes a gente acaba... Tem vários casos aí, né, que a gente pode citar de exemplo, mas no fim faz mais sentido, não faz sentido, né? Importei, roda tudo ali. Até porque é um volume muito grande às vezes, né? E pode acabar dando lentidão ou até não deixando entrar. E aí a gente tem que fazer a execução em massa lá. Tem um script, tem outras possibilidades hoje, né? O script de inteligência também facilita bastante isso aí. É mais rápido que a edição em massa lá. Mas isso até é uma questão que por isso que a gente recomenda distribuir antes de importar, né? Então deixa separado. São 20 executivos, então faz 20 importações, uma para cada. Tanto de empresas, contatos. Quer dizer, é melhor fazer tudo separado. É melhor. Outro ponto importante. Isso aqui é um erro que muita gente comete. Ficar fazendo muitas importações todo momento, porque eu sei que tem muita gente que importa lead, né? E usa as ferramentas ali do Bittrex. Na minha visão, minha modesta visão, as ferramentas que o Bittrex despende ali para você usar é muito mais para uso uma ou duas vezes, assim, tipo... Trazer o legado, importar uma vez e esquece, porque ela não tem muita forma de tratar o dado. Índice. Quando você ficar importando, se você comete um erro na importação, você pode fazer um problema bem grave no teu banco de dados, né? Isso acontece. Se errou, por exemplo, eu não coloquei lá o nome como índice, ele colocou uma outra coisa, duplica tudo. Isso. Aí vira uma bagunça. A gente teve casos do pessoal... tem a questão do controle de duplicados quando a gente está fazendo importação, né? Então, ele permite para leads, contatos e empresas, que são as entidades que não faz sentido ter duplicidade. O negócio mas ele usa nome? Isso, nome, telefone e e-mail. Nome, telefone e e-mail. E às vezes tipo, no não Brasil, ter o DDI já é outro telefone. E o nome é complexo, né? Porque às vezes tem João da Silva. Maiúsculo, minúsculo, então com espaço, sem espaço. Exatamente. E aí, negócios não tem isso. Então, não tem isso. Se você importar um negócio, ele sempre vai ser um novo. E então, os negócios eles têm que vir quando o pessoal for usar mesmo, né? Às vezes deixa o pessoal... pegar um banco limpo, né? Isso. Importar com um banco limpo, né? Exatamente. E deixar tomar cuidado nisso, porque o caso que eu ia comentar foi feita uma importação sem... quer dizer, com o controle de duplicados. E aí acabou mesclando... colocou a entidade errada, sabe? Colocou uma entidade onde não deveria e aí virou uma bagunça. Aí sim perdeu os dados do Bittrex, né? As planilhas estavam fora, só que teve que refazer tudo, né? Então pensa no retrabalho. Esse app que a gente criou, que é esse importador de Google Sheet, é justamente para isso, né? Quando você tem importação para fazer com uma certa frequência, como é o caso, por exemplo, de comprar banco de dados de lead, você joga na planilha e ela vai ter todo o cuidado, né? Já deixa estruturado de uma vez. Então são cuidados que a gente está trazendo aqui para você tomar. Não sei se você fez só uma vez, mas se você vai fazer de novo,
Também acontece, né, de uma empresa comprar outra empresa e precisar trazer dado para o Bittrex. Tem alguns cuidados, dá para usar, mas requer sempre um cuidado para evitar problemas futuros, porque querendo ou não, o dado ele é sensível, né? Sim. E ele é a parte importante do teu negócio. E tem também o caso de importação de campanhas, né? Ou algum evento que foi realizado e trouxe uma base de algum outro... Compra de base de dados também, isso né? é muito comum. Então, é importante fazer uma verificação geral. Às vezes o negócio está cadastrado... Vou importar como leads, mas já é uma empresa, já é um contato. Isso aí vai virar duplicado depois, né? Quando isso aí for trabalhado. Então, todos esses detalhes têm que estar em constante validação aí quando tiver algum processo de importação recorrente ali. Sim. Eu acho que é isso, né? Esse aqui é um bate-papo porque a gente fica sempre antenado nos assuntos que chegam aqui e a gente percebe, né, quando as empresas estão com bastante dificuldade, a gente tenta trazer os assuntos aqui. Então hoje a gente está falando aqui sobre a migração de dados, né, principalmente pensando no CRM, cuidados, pontos que você deve ter, mas eu acho que o grande ponto para mim aqui, fazendo um grande resumo, é programar certinho, ver com o teu fornecedor se ele, o que ele vai conseguir extrair, porque é normal, ele sabe que a maioria já tem ferramentas para extração, inclusive o próprio Bittrex, se você for sair do Bittrex, tem ferramenta para extração, né? Inclusive com todos os campos lá. Manter um usuário lá por um tempo, né? Para garantir que você está levando os dados. Tratar os dados no Excel. Vamos falar do Excel, de uma planilha ali no Google, né? Porque lá você pode tratar o dado e já importar ele bem estruturado, bem bonitinho. Então isso é bem importante. E principalmente fazer a 4 mãos. Seja com um parceiro, ou se você vai fazer sozinho, tomar todos os cuidados, ver material como esse. Tem uma série de material lá no Helpdesk, que a gente vai deixar o que a gente tiver aqui no link da descrição para te ajudar também. Mas é um cuidado que você tem que ter, porque querendo ou não, teu CRM é o teu banco de dados, tem valor, né? Você tem lá a tua base, você tem às vezes o teu histórico. Se possível, fazer a importação com um banco de dados mais limpo, né? Para você não ter nem tanto problema e tomar cuidado se você ficar fazendo importação toda hora. Tem empresa que eu sei, porque eu apoio aqui, que ela tem uma pessoa lá dentro da empresa ou vários usuários que importam. Ela já teve muito problema com isso. Eu não indico, tá? Eu falei isso já para essa empresa. O ideal é ter uma pessoa que administra o banco, que cuida, que sabe os detalhes, que sabe as premissas, sabe? Para poder evitar. Requer alguns cuidados, né, Léo? Não sei se você lembrou de mais algum, mas esse para mim me vem vários exemplos na cabeça aqui. Cita um exemplo aí para a gente fechar. Que a gente pode só dar nome, mas pode dar exemplo. Mas é a questão de quando você tem outras ferramentas na jogada também, né? Então lembrar que quando você está vindo de uma ferramenta para outra, se teve um campo daqueles, alguns campos que agora eles são de um tipo diferente, ou o dado está posicionado de uma forma diferente, pode ser que essas integrações que você tem, essas outras ferramentas, precisem de uma manutenção também, né? Sim. Então não é só redirecionar ali. Quando tem esses casos de você precisar importar várias coisas, tem fontes diferentes, tentem centralizar isso. Uma dica boa acho que é centralizar isso num banco de dados, usando o extrator, para deixar isso mais organizado, né? E aí dali, onde está tudo igual, neutro, né? Vai para as outras ferramentas. E tem um detalhe só importante de citar, que aquelas ferramentas do Marketplace, elas não migram só os dados, elas não criam as entidades, elas organizam tudo. Então elas vão criar campo, etapa. Tudo. E feito isso uma vez, não é reversível, né? Então você vai ter que Ele faz apagar uma fotografia, tudo. por isso que... Você vai ter que apagar tudo e fazer de novo se você precisar. E daí é retrabalho, né? Então, eu na minha opinião, a maneira padrão de exporta empresas, contatos, leads, negócios e vai importando, cria as automações que precisarem, trata os dados, eu acho que é o caminho mais seguro e mais efetivo. E aqueles apps eles demoram muito, aí você fica na insegurança, né? Tá indo, também. Não tá indo, né? E vai ter demorado. retrabalho. Vai ter retrabalho. Retrabalho. Dos que tem lá até a última vez que eu verifiquei esses tempos, você vai ter que fazer você vai ter que bater a cabeça lá para ver o que ficou errado, o que ficou certo, né? Aliás, fazer um desafio. entender. Quem está assistindo a gente pelo YouTube e já usou algum desses apps para migrar, deixa o comentário aqui, talvez possa ajudar outras pessoas, né? Qual foi o app, deixa aqui o comentário, as dicas, o que você fez e tal. Se deu certo, que não é problema, que a gente ajuda a nossa audiência aí também. É isso, Léo. É isso. Muito bom, Léo. Obrigado. Eu sei Agradeço que a gente está com o outros convite. temas, eu sei que você vai voltar mais vezes aí. Obrigado pela colaboração de sempre. Gente, lembrando que a gente está por aqui todas as quintas-feiras. Se puder, continua seguindo a gente aqui no YouTube. Compartilhe esses materiais para que ele possa chegar em mais lugares. Se você tiver dica de pauta, manda aqui para a gente. A gente está aqui toda semana. Certamente a gente vai trazer o teu comentário. Se você quiser trazer o teu case, você fez um trabalho espetacular com o Bittrex também, entre em contato com a gente e a gente bate um papo, tá bom? Gente, fechou? A gente se fala em breve num próximo conteúdo ou no próximo episódio. Até lá.